Oi, tava aqui refletindo sobre a vida, né? E nesse fundinho musical aí, eu tava quase dormindo aqui e uma paz, num relaxamento, né? E aí eu me veio na cabeça a comparação, né, de quem eu fui e de quem eu estou sendo no momento. E existe uma diferença gigante na minha postura, na minha fala, na minha respiração. E hoje, para mim, o valor principal da minha vida é paz de espírito. E essa paz de espírito, ela não veio de graça. Ela veio com muito trabalho interno, porque hoje eu consigo sentar, consigo apreciar um chá, eu consigo apreciar o sol, a vida com mais calma, mais centrada. A Marisa, de uns anos atrás, era uma Marisa que corria a 220 por hora. Uma pessoa que trabalhava dia e noite, e eu trabalhei muito na minha vida. Eu diria que talvez 40 anos da minha vida eu trabalhei muito. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, portando, né, aplicações de bordado para a empresa da família, e desde lá nunca parei. E eu tinha trabalho num primeiro momento como prioridade na vida, né? Eu cresci numa cidade de descendência alemã, onde as pessoas realmente são muito trabalhadoras no sul do Brasil, né? Nós temos essa cultura do trabalho, mas isso, se levado para o lado errado, ele te pune mais do que te recompensa. E eu vou explicar por que isso. Muitas vezes a gente, para se esconder, né, para não encarar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas dores, nós escolhemos as distrações na vida. Uns escolhem bebida, outros maratona de Netflix, outros drogas, outros pornografia e alguns trabalho. Trabalho pode ser uma distração. Para mim, era uma distração para não encarar as minhas sombras. Porque quando eu estava trabalhando, eu estava 100% com a minha cabeça, né? Com a minha mente envolvida no trabalho. Quando eu me mudei, no Brasil eu já trabalhava muito, mas quando eu me mudei para a Austrália ainda mais, para me firmar, né, em um país novo, e também para esconder e não lidar, né, com as sombras que eu trazia do Brasil. Eu trabalhava dia e noite, eu cheguei a trabalhar quase 20 horas num dia e emendar já para o seguinte, coisa de maluco, assim, sabe? E mesmo dentro do trabalho, eu estava me dedicando 110% sempre, fazendo até mais da minha capacidade, criando dores no corpo, problemas de coluna, por buscar o perfeccionismo, por buscar validação das outras pessoas. E isso tudo começou a mudar quando eu fui, né, na noite escura da alma, quando eu já não via mais sentido de
de acordar no dia seguinte. E aí, um certo dia, eu conversei com Deus, né, no meu banheiro, que a dor era muito grande, que eu estava sentindo dentro de mim. Isso foi em 2024, depois de uma traição muito dolorosa, muito cruel. Eu fiquei muito mal, abalada emocionalmente. Eu vivia num lugar bem isolado, né? Porque na época eu trabalhava numa companhia de hiking, né? De turismo. E eu morava num lugar muito isolado, então eu passei a maior parte do tempo dessa dor sozinha e tinha dias que era insuportável mesmo. Mas uma noite eu cheguei no meu espelho, olhei pra mim, né? E através do meu olhar eu falei com Deus, né? Falei, olha Deus, eu honro muito a minha vida. E eu não vou fazer nada contra isso. Mas se tu quiser me levar aqui agora, pode me levar. Esse foi o estado de desespero da alma em que eu estava. E eu acabei, né, chorando muito e dormi no banheiro mesmo, no chão do banheiro. E no dia seguinte, foi bem incrível, porque eu acordei, me olhei no espelho e eu me lembrei de algo que eu tinha aprendido anos atrás sobre o mirror work, que é o trabalho do espelho, da Louise Hay. Fantástica, ela tem livros traduzidos para o português, livros em inglês. E no mirror work ela é muito simples, essa ferramenta, mas ela tem um poder assim muito grande. Parece até tola, boba no início quando você faz, mas na medida que você vai fazendo, dia após dia, você vai vendo a diferença. Então o trabalho significa você ir na frente do espelho e olhar nos seus olhos. E quando você está nessa fase, não é muito fácil olhar nos seus olhos, porque você consegue ver toda a dor, toda a tristeza. Mas você vai para o espelho e você começa a afirmar, né? Eu me amo. I love myself. Eu sou boa o suficiente. I am enough. I recognize and accept who I am. Eu reconheço e aceito quem eu sou. No começo isso parece muito estranho e às vezes até difícil de falar isso, porque não é o que você sente. Mas a repetição faz com que o teu cérebro, né, que a tua mente acredite nisso. E a partir do momento que a mente começa a acreditar nisso, a sua vida começa a tomar um sentido diferente, um rumo diferente. E aí naquela manhã, depois, né, de ter pedido para Deus me levar, eu acordei com isso e eu comecei a dizer novamente, eu me amo, I love myself, I am enough, I recognize and accept who I am. E não foi fácil no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, mas sei lá, 10 dias, 12 dias, 20 dias, 30 dias. 30 dias eu fiz minha mudança, né, dessa área remota pra praia. Eu fui morar na praia. E é engraçado porque eu não tinha muito dinheiro, não tinha uma reserva, eu sempre assim, fui muito ruinzinha com dinheiro. Já ganhei muito dinheiro na vida, mas também já gastei muito. E eu não tinha muito dinheiro, mas na minha cabeça, pela primeira vez na vida, eu sabia que me enterrar no trabalho e trabalhar que nem doida não era a solução. E pela primeira vez na vida, eu deixei a estabilidade de um emprego full-time, né, na Austrália, que seria um trabalho registrado, né,
que tem todas as garantias, com férias, com, enfim. Eu resolvi ser casual. Eu resolvi tomar conta, né, do meu horário. E eu reduzi a minha carga horária, mesmo com menos dinheiro. E foi incrível a transformação que isso levou, porque eu ia pra praia todo dia assistir o nascer do sol. Eu assistia o nascer do sol, eu fazia os meus mantras, eu comecei a seguir o Joe Dispenza e acompanhar o trabalho dele, ler os livros, praticar as meditações dele. E a minha vida começou a mudar. E a conclusão que eu cheguei com isso, e depois disso eu consegui um emprego novamente em Brisbane, que me fez mudar, um emprego que veio, né, do nada, através de uma amiga, que me indicou para um trabalho onde eu ganharia quase 3 vezes mais do que eu estava ganhando antes. E sinceramente era um trabalho que para mim era férias, porque era um trabalho muito fácil de se fazer, que pagava muito bem e uma qualidade de vida assim excelente. Então o que eu concluí com isso é que quando você está ocupado, né, com todas as distrações na sua mente, você não dá espaço para o novo agir, você não dá espaço para o desconhecido, né, para o unknown. Joe Dispenza fala muito nisso, né, no unknown. É uma coisa fácil para a nossa cultura? Não é. Não é porque eu, Marisa, sempre fui uma pessoa que controlei muito a minha vida. Porque eu tinha muito medo de sofrer, eu tinha muito medo de ser... de sofrer, né? Sofrer por toda a minha história de infância, depois na fase adulta também. Então eu tentava controlar todas as variáveis da vida. Mas uma coisa que eu aprendi, a gente não tem controle absolutamente nenhum da vida. Nesse momento eu estou aqui gravando, falando com vocês, mas no momento seguinte eu posso não estar mais. Então a gente não tem esse controle. A única coisa que a gente tem controle é da maneira que a gente age e reage na vida. Isso a gente tem controle. Então esse é o meu insight aqui, porque hoje o bem maior na minha vida é a paz de espírito. Porque eu fiz esse trabalho de ir dentro de mim, de fazer as pazes com o passado, de perdoar quem eu tinha que perdoar, e principalmente me perdoar. Por ter me abandonado tanto tempo, por ter me negligenciado, por não ter colocado limites em algumas relações. Então fica aqui a pergunta para você: aonde você está colocando a sua mente em distrações para não olhar a sua dor? Como eu disse antes, né, pode ser de várias formas. Eu nunca fumei, eu nunca me envolvi com drogas, eu fui atleta profissional por muitos anos na minha vida e a bebida era uma coisa raríssima. E eu só mesmo comecei a beber um pouco mais socialmente na Austrália, mas mesmo assim nunca foi a minha praia, né, beber. Pra ter uma ideia, assim, desde que faz uns 2 anos já que eu não bebo extremamente, mas muito raramente em alguma coisa, em evento social, mas como eu já estava meio em estado ermitão, né? Como eu tirei esse tempo para me conhecer e para me isolar um pouco das relações, eu não saía, então não tinha necessidade de bebida. E eu só tive assim um pouco mais de bebida no caminho de Santiago, pela confraternização com as pessoas. Era um copinho de vinho ali depois da caminhada, onde todo mundo se reunia para falar do dia e da vida. Mas desde que eu saí da Espanha, eu não bebi mais. Então são, sei lá, 4 meses sem nada de álcool. Então toda a minha vida foi muito limpa, eu tenho um organismo muito limpo, mas a minha distração, né, meu vício era o trabalho. E com isso vinha todo um lado, né, de ser
de assumir mais o lado masculino, né? Porque todo mundo tem um lado feminino e masculino. Eu digo em termos de behavior, né? Como é que se age na sociedade. Então, o meu lado masculino, ele era muito ativo. Eu queria resolver tudo, eu queria trabalhar. Quando eu trabalhava de professora, né? Na escolinha, eu limpava, eu cuidava das crianças, já corria e nunca parava. Estava sempre em exaustão no meu... O sistema nervoso estava sempre em sobrevivência. E o último ano, né, que eu fui para essa fase de ermitão e que eu me recolhi um pouco das atividades sociais e que eu realmente parei para olhar para o meu passado, para resolver pendengas, para trabalhar perdão. Eu conquistei esse espaço de estar centrada, de estar presente, de estar calma. Então eu comecei a fazer esse vídeo porque eu tava quase dormindo aqui ouvindo. Eu nunca me permiti isso. Parar e não me sentir culpada por estar fazendo nada. E hoje pra mim isso é tudo, assim, sabe? Essa paz de espírito, essa presença, ela não tem preço. Ela é tão quanto importante quanto o dinheiro pra mim hoje, quanto a minha liberdade. Então é isso, fica só a reflexão aí para você dar uma olhada para sua vida e ver onde é que está a sua distração. Se é uma maratona de filmes no Netflix no final de semana. Nada contra, eu já fiz isso também. É gostoso, mas é um tempo em que você poderia estar investindo em você. Ou olhando para dentro, ou estudando, ou, né, tentando galgar um espaço melhor na vida. Então só fica aí o recado e a reflexão. É isso. Lugar lindo aqui, essa vista do lago muito bonita. E é isso. Mensagem de reflexão para vocês. Um beijo.